Oi, pessoal! No vídeo de hoje vamos falar sobre memória, a nossa memória. Pessoal, em outros programas eu já falei que a gente filtra a realidade para dentro da gente, só que o que eu não disse é, e aí? O que você faz com isso que chega para dentro de você? Como é que a gente organiza tudo o que acontece na vida? Como é que a gente organiza isso na forma da memória, na forma de memória? E é um processo automático, a gente faz sem pensar. Nós estamos fazendo agora e não estamos dizendo vou fazer primeiro isso, depois aquilo. A gente já faz, mas teve gente que tentou entender como que é esse mecanismo, como é esse processo. E eu vou defender agora as ideias de dois autores, John Grinder e Richard Bandler, que são os camaradas que criaram a PNL, Programação Neurolinguística, que é uma ferramenta de comunicação muito poderosa. E eu quero compartilhar. Afinal de contas, o objetivo desse programa é compartilhar coisas que são importantes. Neste caso, ideias que foram muito importantes para mim, que me ajudaram. Eu espero que possam também colaborar com cada um que está me vendo e me ouvindo aqui. O negócio é o seguinte: tudo aquilo que chega para dentro da gente é processado e organizado. E o cérebro, nós utilizamos, o nosso piloto automático aqui se apoia em três mecanismos. Primeiro mecanismo, eliminação. Eliminação? Como assim? É o seguinte, tem coisas que a gente entra e vai embora, nem fica. Vou dar um exemplo, quer ver um exemplo banal? Pessoal, eu antes de me casar, eu era um cara muito assim, tudo acertadinho, para dormir tinha que ter tudo escurinho, silêncio absoluto, a cama tinha que estar com o lençol bem esticadinho, senão eu não conseguia dormir. Aí eu me casei. E a minha mulher é o oposto, é uma bagunça generalizada. Conclusão, eu fui me adaptando. Aí um belo dia, nasceu o nosso primeiro filho. Pessoal, quem tem filho pequeno sabe que todo filho nasce como um cantor de ópera, assim, um potencial cantor de ópera. O que o meu filho berrava de noite, eu cansado, querendo dormir. E aí, olha que coisa gozada, pessoal. Eu conseguia dormir a noite toda e aquele barulho do meu filho entrava, saía e eu não acordava. Eu não registrava o choro do meu filho. Entendeu, pessoal? Aí vocês vão dizer, você é safado. Não é que eu sou safado. É que, pessoal, a minha mulher amamentava. E não era mamadeira, ela dava o peito para a criança. O que eu ia fazer de noite? Ia ficar segurando o braço dela? Não tinha o que fazer, é ela com o peito dela. Se onde a minha mulher estivesse, estava resolvido. Então, eu podia dormir. Eu não acordava mesmo. E às vezes ela falava assim, nossa, como você dorme? E eu era um camarada que para dormir precisava estar tudo quietinho. E de repente eu não percebia mais o choro do meu filho, os gritos do meu filho. Agora, pessoal, que coisa gozada, como é o ser humano, né? Vocês sabem que quando o meu filho estava doente, e à noite estava com o nariz entupido e tudo mais, uma respirada meio torta que ele dava, pessoal, eu levantava elétrico na cama, parecia uma dose de adrenalina, porque eu tinha medo que o meu filho sufocasse. Quem tem filho sabe o que é isso. A gente fica elétrico. O sono normal, o resmungo normal, a gente não liga. Mas na doença, numa tosse, num jeitinho diferente, parece que os nossos sentidos mudam totalmente. Então, aquilo que a gente filtra, fica. E aquilo que a gente guarda, coisas que não são necessárias, a gente elimina, a gente exclui. Nessas mesmas noites, quando de repente eu ouvi um barulho esquisito no quintal, eu acordava elétrico. Minha mulher dormindo, meu filho dormindo e eu elétrico, tentando ver qual era a causa daquele som diferente. Como é que pode? Eu não ouvia o meu filho gritando, mas ouvia um barulho na rua, um barulho no quintal. Por quê? Porque o meu inconsciente dizia, tem coisa que desliga, tem coisa que precisa ficar atento. Entenderam? A gente elimina da realidade aquilo que não acrescenta. Não precisamos guardar tudo. E aí,
Aquilo que precisa ser guardado, quando chega, quando entra, passa por um outro mecanismo bonito, que é o mecanismo da generalização. Resumindo, a criança está andando, ela está tateando, não conhece o mundo, tem uma tomada, ela chega perto da tomada, mete o dedinho dos buraquinhos para ver o que acontece, toma um choque desgraçado. Pergunto, ela vai precisar meter o dedo na tomada de novo para saber que aquilo machuca? Não. Ela vai generalizar a aprendizagem. Você não precisa passar pelo sufoco 2 vezes, uma basta. Você já aprendeu a lição. O problema é que a gente não domina como é que essa generalização é feita. Tem criança que vai entender que aquela parede é uma parede perigosa. Ela não se aproxima da parede. Ela quer ficar pelo menos a 3 metros da parede. E se o pai tentar, vem mais para cá, vamos sentar aqui. Ela chora, ela tem um ataque de nervos. Ela ficou com fobia de parede porque ela tomou um choque naquela maldita parede. Tem crianças que chegam até a parede. E tem outras crianças que chegam até pertinho lá da tomada, mas sabe que não pode botar o dedo. Então, dependendo da forma como você generalizou essa experiência, a sua relação com a vida vai ser diferente. Exemplo, aí você ama uma pessoa, você se estrepou, essa pessoa te sacaneou. Tem gente que fala assim, tá vendo? O ser humano não presta, é tudo falso. Que é isso, pessoal? É uma generalização. Todas as pessoas são falsas, todo o tempo as pessoas são falsas, ninguém presta. Isso é uma generalização. Tem gente que vive preso a algumas generalizações que fez na vida e não se permite nem mais amar, porque sofreu uma decepção tão grande e acabou guardando aquilo como uma diretriz na sua mente. Cuidado com isso, é você que está fazendo, mude esse processo, tenha consciência desse processo. E o terceiro jeito de trabalhar esses inputs, essas entradas que passaram pelos filtros e vieram para dentro da gente, é através da imaginação. E aqui, pessoal, o negócio é bravo. Imaginação, isto é, a gente constrói memória do futuro. A gente faz a memória daquilo que ainda não aconteceu. Quando a gente tem um sonho, quando a gente tem um projeto que a gente acha importante, a gente, ao pensar nesse projeto, ao imaginar o que vai precisar ser feito para esse projeto ser atingido, a gente está nesse instante construindo todo um raciocínio e guardando dentro da gente. A gente está construindo memória. E é essa memória do futuro que me faz levantar cedo, me faz ir para o trabalho, me faz superar os obstáculos para que algum dia eu possa fazer esse futuro ficar real. O ser humano constrói memória sem que nada entre. Ele constrói memória quando ele imagina o que ele quer da vida, quando ele constrói os seus sonhos, quando ele tem projetos. E esses projetos estão na sua memória e vão lhe dar força para superar a adversidade e fazer a caminhada em direção ao futuro. Então, a nossa memória é construída. Coisas a gente elimina, algumas coisas a gente generaliza, e aí precisa tomar um cuidado danado, e outras coisas a gente pode, de propósito, conceber para a gente, quando a gente pensa sobre o nosso futuro, quando a gente pensa projetos bonitos de vida e que vão exigir muito esforço da gente para que sejam realizados, mas a gente sabe que é capaz de fazê-los. Por isso a gente sonha, por isso a gente pensa, por isso a gente se empenha, por isso a gente caminha e faz acontecer. Imaginar o futuro como se fosse aqui e agora. Se construirmos em nossa mente uma visão profunda e positiva do nosso futuro, como se já o tivéssemos realizado, então, amigos, estaremos muito mais motivados para criarmos a vida que desejamos.